Olá, tudo bom? Então, eu vou mostrar para vocês como fazer uma apresentação simples de slide no PowerPoint. A versão que eu tenho do PowerPoint é a 2010, tá? Se caso, vocês cliquem no iniciar, se caso não estiver aparecendo nesta opção aqui, o programa, é só clicar e digitar Power, opa, Power, que ele já aparece aqui. Então, aí clica que ele já vai abrir a janela. Como o meu é a versão 2010, ele abre desta forma. Se caso de vocês for diferente em alguma parte dessa janela, provavelmente é outra versão. Mas a base é a mesma, então vocês não vão ter dificuldades vendo este vídeo, mesmo que seja outra versão do que vocês vão usar, ok? Então, quando ele abre, ele vem já com um slide, certo? Aqui do lado, aonde vocês vão ver as miniaturas dos slides, se tiver mais páginas na sua apresentação, a gente fala que são slides, tá? Pode ter mais slides em uma apresentação. Para a gente escrever nos slides, a gente precisa criar caixas de texto. Neste daqui, ele já veio com o modelo pronto, tá? Que são os layouts. Já tem alguns layouts prontos com modelos que já vem as caixinhas de texto e não vai ter nenhum trabalho para editar, para criar a caixinha. Então, aqui a gente vai usar essas caixinhas que já tem aqui. Vamos criar com o nome de natureza e o subtítulo Estações do ano, que vai ser o tema que eu vou usar para mostrar para vocês. Por enquanto, não vamos fazer nenhuma outra formatação aqui que eu vou explicar para vocês aos poucos. Vamos conhecer um pouco aqui essa parte dos slides. Eu posso clicar aqui e escolher dentre as opções que já tem aqui outros slides. Posso pegar um slide em branco, um que já tenha, igual este que eu já usei, que são slides de título. Tem a opção slide, título e subtítulo. Tem um que é apenas cabeçalho de seção, então tem outros também. Neste caso, vamos usar o título e subtítulo. Assim que eu clicar, ele já aparece aqui um novo slide. Aqui percebe que agora ele está no slide 2, certo? E é do mesmo jeito. Aqui tem o título, para a gente digitar o título e o texto. Digamos que eu coloquei errado. Eu não queria mais um slide. Então, como que eu posso apagar este slide? Eu clico nessa parte da miniatura aqui no canto, eu clico em cima do slide e aperto a tecla Delete. Se caso você não lembrar onde é a tecla Delete, tem a opção também de você clicar com o botão direito, deixa eu voltar aqui, com o botão direito e na opção Excluir slide. Os dois modos têm a mesma finalidade, que é excluir o slide, ok? Uma outra forma também da gente inserir o slide, sem ser pelo botão Novo Slide, quando você clica em cima do slide que já tem e aperta a tecla Enter, ele já vem um novo slide com título e subtítulo. Desta forma, não tem como a gente escolher qual layout que ele já vai vir. Ele já vem com modelo, título e subtítulo. Mas a gente pode alterar o slide depois, o modelo do layout, depois que ele já é colocado. Aqui em cima, do lado do novo slide, tem a opção Layout, que ele tem aqueles mesmos layouts, só que agora é só para mudar o modelo e não criar um novo. Então, aqui, se eu quero colocar, digamos, um layout de 2 partes de conteúdo, é só eu clicar. Repara que ele não cria um novo slide, ele apenas muda o layout deste que já está aqui. Mas, neste caso, vamos voltar para o título e subtítulo,
ok? Então, vamos usar os modelos já prontos para não ter muito trabalho. Neste aqui, vamos colocar a primavera. A primavera. Aqui nesta caixinha de baixo, se eu quiser colocar um texto, digamos, sobre a primavera, eu posso ir digitando aqui, digamos, primavera é muito bonita e tal. Se eu apertar o Enter, ele vai criando, ó, como se fosse tópicos, né? Digamos que eu não quero um texto sobre a primavera, eu quero tópicos. Tempo da primavera, um exemplo. Eu posso fazer tópicos, ele já vai, ó, os tópicos ele já vai automaticamente. Se caso não quiser tópicos, tá vendo que ele fica já uma bolinha aqui. Eu posso apagar esta bolinha, porque eu não quero tópicos, eu quero realmente um texto. Apagando esta bolinha, tudo que eu for digitar, ele já vem um texto. Ele não vai ficar como tópicos. Então, aqui eu digito, digamos, a primavera é muito bonita, é muito legal, e por aí vai, certo? Então, ó, você vê que ele não vai... E eu aperto o Enter, ele não volta a bolinha, e eu continuo aqui como se fosse um texto. Ou, não é isso que eu quero também. Eu não quero tópico, eu não quero texto. Dentro dessa caixinha que ele já vem, repara que ele tem alguns desenhinhos aqui. Então, desta caixinha, eu já posso criar uma tabela, posso criar um gráfico, um elemento gráfico também seria Smart Art, uma imagem, Clip Art e inserir uma mídia. A gente vai ver cada um depois com calma. Neste primeiro, a gente vai inserir uma imagem. Então, eu vou aqui, ó, no desenho de inserir a imagem do arquivo, eu dou um clique, ele vai mostrar aquela janelinha para a gente escolher onde está o arquivo. No caso, já separei algumas imagens, está na minha área de trabalho, imagens. Eu vou colocar aqui a imagem da primavera. É só clicar na imagem e clicar em inserir. Veja que ele já vem certinho aqui, ó, na minha página, certo? Nesta aqui, a gente só vai colocar um título e uma foto, certo? Vou fazer isso também com as outras estações. Então, aqui, ó, eu posso clicar em cima dela, aperto o Enter, ele já vem. Então, agora essa vai ser verão. Clico na imagenzinha, vou colocar a imagem do verão. Aperto, clica no slide no pequenininho aqui, aperto o Enter, e aí eu vou colocar outono. Mesma coisa, colocar a imagem do outono. Tá vendo que essa imagem ficou menor que a outra, mas eu queria que ela ocupasse exatamente o mesmo espaço. Uma parte da gente mexer com as imagens, se caso ela não ficar da forma que a gente quer, vocês reparam que as imagens elas ficam como se fossem umas bolinhas nas pontas e quadradinhos nas laterais e em cima e embaixo. Essas bolinhas são preferência usar elas porque quando eu clico, seguro e arrasto, você vê que ela já puxa tanto a altura quanto a largura junto. Ó. Ela não distorce a imagem. Então, eu posso arrumar ela do tamanho que eu quero, para ficar mais ou menos igual ao dos outros slides. Se eu usar o quadradinho, ó, eu acabo distorcendo a imagem. Tá vendo que não você vê que é uma imagem achatada, que não fica legal. Aqui eu vou usar o Ctrl Z para desfazer, tá? Se caso você, sem querer, acabar distorcendo a imagem, você podem usar o Ctrl Z, que é o desfazer, ou tem a opção de desfazer aqui em cima, volta para ela original, e aí vocês vão pelas bolinhas, né? Como eu falei,
ele fica certinho e não distorce a imagem, ok? Vou colocar mais um do inverno. Esse também já foi certinho. Então, repara, eu já tenho as 4 estações, certo? Neste modelo aqui, eu queria isso. Eu quero colocar algum texto. Ah, mas eu quero colocar algum texto no meio. E agora? Será que tem como? Tem como. Tem duas opções. Primeiro, eu posso inserir lá embaixo um novo slide. Vou colocar aqui sobre a primavera. Aí eu vou colocar a primavera é uma estação muito bonita, com muitas flores, com muitas flores. Poderia pôr mais, mas é um exemplo só. Certo? Aqui dá um tapa para ficar bonitinho, né? Só que eu quero este slide lá em cima, logo após a primavera. Como que eu faço? Eu vejo onde ele está, eu clico, seguro e arrasto. Tá vendo que ele vai fazendo uma linha? É só ir arrastando. E aí, quando a linha parar embaixo da primavera, eu solto. Certo? Eu vou copiar o texto aqui para ficar mais fácil. Mas, digamos que eu achei assim muito complicado. Tem outra forma. Então, vamos excluir este. Se eu clicar aqui, ó, o último que eu fiz foi o inverno. Se eu clicar na primavera e apertar o Enter, o próximo slide que vai abrir é bem abaixo do primavera. Você vê que ele não abriu lá embaixo depois do inverno, ele abriu depois da primavera. Então, eu posso já inserir o slide aonde eu quero que ele fique, que fica bem mais fácil. Então, a gente vai colocar aqui primavera e o texto aqui da primavera, certo? Vamos fazer o mesmo para verão, outono e inverno. Pronto, para ir mais rápido, eu já fiz os outros slides com primavera, outono, verão e inverno, para ir mais rápido. Então, aqui a gente já tem alguns slides com modelos diferentes. Vamos aprender a editar. Uma opção muito prática, você viu que a gente não fez nenhuma formatação muito específica, a gente usou o padrão que já tinha. Aqui em cima tem várias abas. A página inicial é a que a gente usa com as formatações para o novo slide. Aí tem a aba Design. Essa aba Design, ela tem alguns temas prontos, que depois que a gente já monta tudo, ele pega esse mesmo tema em todos os slides. Se você quiser deixar uma cor mais diferente, ele já pega o mesmo para todos os slides. Às vezes pode ser muito mais prático por não ter que precisar ficar mudando cor de fundo, escolhendo cores diferentes. Então, a gente pode escolher algum modelo que já está pronto. Na natureza, eu posso usar um verdinho. Ó, ele repara que ele mudou de todos os slides. Aqui, ó, o primeiro, segundo, terceiro, quarto e assim por diante. Ah, mas digamos que eu não gostei muito desse verde, eu quero algum outro. Aqui nessa setinha, tá vendo bem aqui? Clicando nessa setinha na opção de mais, ele tem mais cores diferentes, mais designs. Eu posso escolher qualquer um. Dependendo da onde for ser usado estes slides, às vezes é bom ficar numa coisa mais simples, né? Às vezes só uma corzinha de fundo, ó, este é bem mais simples, né? Não é muito colorido.
mas tem também super elaborados, ó. Mas dependendo do tema, pode ficar legal. Tá vendo? Este é bem legalzinho, mas depende também do foco, do que você tá querendo usar. E aqui, neste mesmo aqui, ó, eu gostei desse, mas eu não quero na cor preta. Aqui ele tem um esquema de cores. Eu posso usar ele com outras cores, né? Deixa eu ver aqui algum outro. Então, este esquema, esse design, ele não muda as cores, tá? Mas tem os outros mudam. Por exemplo, este daqui, se eu colocar, ó, só de eu passar o mouse, você percebe que ele já muda a cor, tá? Eu vou deixar este verdinho, verde mesmo, que ele combina mais com o nosso tema, tá ok? E aí, ó, ele fica bem já fácil, simples para trabalhar. Tá, eu vou mostrar para vocês algumas formatações também, se caso deixar simples, só para vocês verem. Aqui no menu iniciar, né, na aba página inicial, ele tem algumas formatações. Você vê, repara que ele está cinza claro, porque não tem nada habilitado aqui. Então, aqui, ó, eu tenho que selecionar o texto para aí eu fazer alguma formatação. Estas formatações daqui já são bem conhecidas do Word. Elas são iguais em questão de tamanho de texto, a cor, o estilo da fonte, né? O estilo da letra, negrito, itálico, sublinhado. Ele tem um a mais que é o sombra, que eu posso colocar uma sombra atrás do texto, tá? Centralizado, então esse daqui eu não vou tão a fundo porque já é conhecido, tá ok? Então, se caso quiser fazer uma formatação de texto entre estes daqui, pode normalmente, tá? Mas, como eu disse, uma formatação mais fácil seria na aba Design, escolhendo um tema, porque ele já muda totalmente, porque ele já vem com, ele já muda a cor do texto, a posição, já muda o fundo também do jeito que você quiser, tá ok? E aí tem vários modelos diferentes. Então, aqui agora para a gente colocar uns efeitos. Bom, vamos fazer uma apresentação só para vocês verem como é que fica, para apresentar. Digamos que eu quero ver como é que vai ficar essa apresentação quando eu for passar para alguém. Nesta partezinha aqui embaixo, se vocês separarem, tem alguns botõezinhos aqui. Tem o zoom aqui, se eu quiser aumentar o zoom, tá? Aqui ele tem o apresentação de slide, que é só eu clicar nele que ele vai fazer a apresentação, tá? A apresentação de slide, como não colocamos nenhum efeito, ele não vai passar sozinho. A gente vai clicando que ele vai mudar de uma tela, de um slide para o outro, tá ok? E aí, ó, quando ele acabar, ele fica tudo preto, aperta, é só clicar em qualquer lugar que ele volta. Eu tenho esta opção, ou eu posso fazer, ó, como eu ajustei a imagem do outono, ele não foi automático, tá vendo que ele não ficou, ele não ajustou? Então, neste caso, eu tenho que arrumar esta imagem, tá ok? Para ela ficar bonitinha igual as outras, no mesmo lugar, tá? Então é até bom ter acontecido isso para vocês verem também. Quando vocês mexem na imagem, aí se vocês vão mudar o design, você tem que arrumar a imagem aqui de novo. Pode ser que dependendo do design que vocês escolham, ele não ajusta a imagem sozinha. Mas isso daí também é simples de ajustar, que eu já tinha explicado. Uma outra opção da gente ver a apresentação de slide é apertando no teclado a tecla F5. Você vê que ele vai, e se eu apertando o Enter, também ele passa de um slide para o outro até chegar no final. Quando chegou na tela preta, aperta o Enter
e ele volta, certo? Então tá. Vocês repararam que nosso slide, ele tá simples. Por exemplo, eu não quero nenhuma animação. Se caso vocês precisarem ou quiserem colocar alguma animação no texto, nos slides, para ele fazer uma entrada diferente, rodar sozinho como se fosse um vídeo, a gente tem que colocar transições e animações. Tem duas abas aqui, uma de transição e uma de animação. Qual a diferença delas? A transição é para fazer o efeito que vai alterar de um slide para o outro. Então, ele tem que fazer um movimento para ir, por exemplo, do título da natureza para a primavera. Então, eu vou escolher um simples aqui, ó. Tem vários modelos, tem extravagante, tudo. Eu vou escolher um simples, deixa eu ver aqui. Recortar. Ó, só de clicar, ele faz uma prévia, certo? Eu vou colocar o revelar. Eu posso colocar o mesmo para todos, pelo menos fica uma coisa mais limpa, tá? Repara aqui no canto, digamos assim, eu não sei se eu coloquei em todos. Aqui no canto, embaixo do número 1, aqui onde ficam os slides pequenos, embaixo do número 1, assim que você coloca a transição, ele aparece uma estrelinha pequena. Você sabe que se está aparecendo aquela estrela é porque tem alguma animação, ou transição no caso, naquele slide. Eu vou colocar a mesma transição nos outros slides, então é só eu clicar no slide seguinte e clicar no revelar. Slide seguinte, revelar. Você vê que ele parece que vai um sobrepondo o outro. Revelar, eu vou colocar a mesma transição em todos os slides. Certo? Colocando a transição nos slides, agora vamos ver como é que ficou. Lembra que podemos usar o F5 ou o botão que fica aqui embaixo. Vamos apertar o F5. Reparou que assim que a gente apertou o F5, ele já entrou fazendo um efeito. Toda vez que eu apertar o Enter, ele vai trocar o slide fazendo um efeito. Como escolhi o mesmo efeito, ele vai sempre trocar para o mesmo efeito, certo? Mas não quer dizer que não possa colocar efeitos diferentes, tá ok? Então, essa é a parte da transição. Para a gente colocar um efeito de animação, que eu quero que o texto ele entre diferente, digamos assim. Então, a gente vai voltar para o primeiro slide, clicar no primeiro slide. Aqui você tem que selecionar qual caixinha, né, de texto você quer o efeito. Vamos colocar primeiro o efeito em natureza, tá? E depois em estações do ano. Os efeitos, assim que clica na aba animação, ele aparece os efeitos de entrada. São 3 tipos de efeito: entrada, ênfase e saída. Entrada são os verdinhos, ênfase o laranja ou amarelo e o saída o vermelho. Efeitos de entrada quer dizer que quando você for apresentar este slide, o texto não vai estar aparecendo, ele vai entrar fazendo este efeito quando você apertar o Enter. Então, vamos usar o mesmo efeito, um efeito de surgir. Ó, mas aí é uma coisa também muito importante. Ele vai aparecer na ordem que você clicar. Então, eu quero que o natureza entre primeiro, eu tenho que clicar primeiro no natureza, colocar o efeito para natureza, depois
eu coloco o efeito para estações no ano. Então, vamos clicar em natureza, vamos colocar o efeito de surgir, depois em estações do ano, também o efeito de surgir. Assim que eu coloquei, ele aparece aqui, ó, 1 e 2. Isso já quer dizer que eles já estão com efeitos de animação. Vamos apertar o F5 para a gente ver como é que ficou. Repara que ele fez a entrada, o efeito, mas não está aparecendo o texto. Quando eu apertar o Enter, aí é que ele vai entrar na natureza, Enter de novo, estações do ano. Como eu sei que os outros eu não mexi e eu quero cortar a apresentação aonde eu estou, eu vou apertar a tecla ESC do teclado, que ele já volta para nossa edição, tá ok? Então, vamos fazer a mesma, eu vou colocar o mesmo aqui, ó, em primavera. Na primavera, eu vou colocar também o surgir. E na imagem também eu posso colocar, eu também vou colocar o surgir. Vamos colocar um diferente. Vamos colocar um esmaecer na imagem, certo? Então, ele ficou aqui com o 1 e o 2, certo? Quer dizer que tudo que eles já estão também com os efeitos. A gente pode ir lá no F5. Assim que eu apertar o F5, ele vai rodar tudo novamente, certo? Aí esse está com efeito. Aqui, como eu coloquei o efeito de aparecer, então, primeiro ele não vem nada, depois, quando eu aperto Enter, é que ele aparece, certo? Aqui na primavera, eu vou colocar um diferente só para a gente ver. Eu vou colocar um efeito do ênfase. Deixa eu ver qual que eu vou colocar. Eu vou colocar o... Tem uns aqui que não dá para ver muito bem. Vibração. Vibração, ele dá só uma piscada, pelo visto. E aqui embaixo eu vou colocar um de onda. Vai ficar bem... Ó, você vê que ele vai, como que ele vai ficar. Então, eu coloquei 2 efeitos de ênfase. Estes efeitos de ênfase, quer ver como que eles vão ficar? Natureza, primavera. Ó, então, o efeito de ênfase, você vê que o texto ele não some, o texto ainda continua. Quando eu apertar o Enter, é que ele vai fazer o efeito, certo? Estes aqui já são mais boladinhos, né? Bem bolado. Igual é aquela coisa, dependendo de para onde for que você vai usar esses slides, não precisa fazer muito desenhado, digamos assim, né? Um conselho. E é bom também repetir o mesmo efeito em slides iguais, né? Ou no mesmo modelo. Igual aqui, o primavera, eu tinha colocado o efeito de surgir e a imagem, o esmaecer. Então, aqui no verão, eu também vou colocar o surgir e na imagem o esmaecer, certo? Eu vou colocar no próximo aqui do verão um de saída apenas para vocês verem como é que fica o de saída. Então, eu vou colocar um esmaecer, eu vou colocar um de sair no primeiro e esmaecer no segundo. Vamos ver como é que vai ficar. Então, modelo, comecinho, passar rapidinho. A gente já viu. Aí, ó, esse ele vai entrar o verão, né? Lembra que quando a gente coloca a entrada, ele não aparece nada, conforme você aperta ou clica, ele aparece. O próximo, quando a gente colocou saída, ele já fica aparecendo quando a gente chega neste slide. Quando eu apertar o Enter, aí é que ele vai fazer o efeito de saída, certo? Então, já é aquilo mesmo que já está falando. Os efeitos de entrada,
o ênfase e o efeito de saída. Então, vai tudo depender do que você quer fazer, certo? Eu vou dar um pause aqui, vou colocar os mesmos modelos nos outros slides e eu já volto. Bom, já coloquei as animações em todos os slides. Pode ver que todos estão com 1, 2, 1, 2, 1, 2, certo? Agora, a gente pode fazer para ele rodar sozinho, como se fosse um vídeo. Para isso, a gente clica no primeiro slide. Aqui nas abas, tem uma aba Apresentação de Slides. Nessa aba Apresentação de Slides, tem a opção aqui, ó, gravar apresentação de slides. Clicando nela, ela aparece aqui uma opção do que você quer gravar. O tempo de slides de animação e a narrações e apontador do laser. No caso, a gente vai deixar apenas tempo de slide e animação, porque a gente só quer que grave o tempo certinho que vai precisar mudar de um slide para o outro. Então, a gente vai iniciar a gravação. Aqui, ó, você vê, a gente vai apertando o Enter ou o mouse, conta mais ou menos o tempo para ler, dá um tempinho de um para o outro. Assim que eu começo lá, ele já começa a mudar aqui, tá? Então, leia como se fosse ler, um tempo, sai. Não aperta nem muito rápido, nem muito devagar, certo? Aí, ó. Aí a gente vai até terminar. Outono. Entra o outono, o texto de outono. Dá um tempo, como se fosse ler o outono, as árvores, paraná. Dá um tempo de ler. Aí clica de novo. Inverno. A imagem. Pensa como alguém estiver vendo e estiver lendo. Assim que você termina, ele aparece essa janelinha falando o tempo de duração e se você quer manter este tempo ou não. Digamos que você apertou e não sabia que ele já estava começando e você ficou esperando às vezes acontecer alguma coisa. Então, você pode deixar ele rodar até o final. Aí, não, esse não ficou bom. Então, eu coloco não e ele não grava nada. Volta desde o começo. Ou, no caso, vamos apertar o sim. Aí ele vai para esta página. Repara que ele embaixo ele mostra um tempinho para cada slide. Que tempo foi o de duração para fazer a transição de um slide para o outro, tá? Para ele fazer um efeito. Vamos apertar o F5 para ver agora como é que ficou. Ó, ele vai rodar sozinho agora. Vê que não estou apertando nada. Você viu, ó, primavera, a imagem da primavera. Talvez algumas coisas poderiam ter sido um pouco mais rápido. Então, você já viu que ele rodou. Veja bem direitinho todas as slides, se deu certinho, se ele está correndo certinho, o tempo se está dando para ler, se está dando para passar, se está tudo ok. Aqui eu vou cortar, só para não ir muito longo, mas a gente sabe que está tudo ok, certo? Digamos que algum lugar ficou muito rápido ou ficou muito demorado. Eu posso usar a opção desfazer. Lembra do Ctrl Z? Se eu dou um Ctrl Z, ele cancela tudo que eu tinha feito neste último. E aí eu posso fazer novamente. Então, se eu quiser fazer novamente, é a mesma coisa. Eu vou clicar lá e vou fazer de novo. Eu não vou fazer mais aqui só para vocês entenderem. Mas é o mesmo esquema, ok? Agora, para a gente salvar, eu vou montar aqui, para a gente salvar agora. Então, aqui eu montei de novo, certo? Aí, para a gente salvar, a gente vai em arquivo,
tem a opção salvar como. Primeiro, você escolhe aonde você quer salvar. A gente vai salvar na área de trabalho. Salva sempre em duas opções. O padrão que ele já vem é a apresentação do PowerPoint. Quando a gente salva como apresentação do PowerPoint, então a gente salvou como apresentação do PowerPoint. Aí aqui, ó, a gente vai fechar esse. Quando a gente salva como apresentação do PowerPoint, pode fechar. Tá vendo que ele ficou aqui na tela? Quando a gente abre novamente, ele abre do mesmo jeito que você salvou. Então, aqui, se eu quisesse alterar alguma coisa, eu conseguiria voltar. Ó, tá vendo? Eu cliquei duas vezes, ele voltou para a janelinha de edição. Então, poderia alterar qualquer coisa. Mas se eu quero só salvar como se fosse um videozinho para uma apresentação, eu vou de novo no salvar como. Ele vai aparecer aqui. Aqui embaixo, onde tá tem tipo e a apresentação de PowerPoint, eu tenho várias opções para escolher qual eu quero. Então, dentre as opções que tem aqui, a gente vai escolher apresentação de slides do PowerPoint, tá? Escolhe o lugar também lá, já tá no lugar que eu ia salvar, e aí é só clicar em salvar. Nesta opção, quando a gente salva, parece que tá igual ao outro, né? Mas esse segundo que criou, assim que a gente dá 2 cliques, ele abre direto para a apresentação e não abre no modo de edição. Então, se você às vezes quiser mandar para alguém essa apresentação, você vai usar esse slide em algum lugar. Neste caso, é como se fosse um videozinho, né? Então, ele já passa tudo certinho, tá? Aqui eu não vou chegar até o final, era só para vocês verem como é que ficou. Tá ok? Então é isso. Qualquer coisa, pode perguntar para mim, eu posso explicar alguma coisa mais específica que alguém tiver algum problema. Se não entender alguma coisa do vídeo, só falar comigo. E é isso aí. Muito obrigado. Até mais.